Vai ficar. Tá só metadinha aqui. Consegue? Alcancei. Nossa, o oratório tá chegando agora. Tô ouvindo o barulho do carro aí estacionando. Muito com pedido de orações aqui, viu? Olha. Hoje, a Josi falou hoje que a Adriana, se eu não me engano,
Filha do presbítero Paulo, né? Vai ter bebê, né? Essa semana? É. Vai ter bebê essa semana, dia 19, se não me engano. Dia 18. 18? 18. Isso. Vocês também teve um pedido de oração também, acho que pela Denise, né? Alguém que câncer na mão, uma coisa assim, né? Uma ferida com câncer Isso, na mão. a Ed que pediu, A tem Ed. uma irmã Foi a que Ed tem que pediu. câncer na mão, sente muita dor. Vou estar orando daqui a pouquinho. Pai, Senhor, irmãos. Pai, Senhor, Sandra, Brian, Josi, já estou vendo aqui. É o que eu consigo ver na tela, tá? O computador aqui ele mostra só 2, mas a Tina, ela vai atualizando aqui, né? Ao longo do nosso estudo, ela vai nos atualizando aqui de você que está fazendo presente. Eu quero mandar também um grande abraço especial, um beijo. A Josi já nos recomendou aqui que morre de saudade desse povo. Nossos irmãos, que eu também sou descendente de lá, nossos irmãos lá de Minas Gerais. Eu esqueci a cidade. Ah, não falou. Não falou a cidade, mas é os nossos irmãos mineiros lá de Minas Gerais. Ela falou aqui pra mim, o Diácono Carlos, esposa Marli, conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette, ela falou assim, tá aqui, ó. Nossos irmãos lá de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Se dizer Conselheiro Lafayette fosse conselheiro da igreja. Fosse um conselheiro da igreja? Não, é o nome da cidade, Conselheiro Lafayette, né? Um abraço também para o pessoal lá, ó, irmãos, essa semana, quinta-feira, na semana passada nós tivemos aí o primeiro culto da campanha Restaurando Poços, e Deus nos presenteou, né, com o jovem seminarista Luiz Gustavo. Falei certo o nome dele? Falei, sim. Né? Jovem seminarista Luiz Gustavo, que trouxe uma mensagem maravilhosa. Essa semana, Deus nos presenteou, né, e eu quero agradecer aqui já logo de antemão a igreja, me ajuda a falar que é inglês, tá? A igreja Life International Minister. Falei certo? Minister. Fala aí, então, agora você inteiro, o nome da igreja. Como que é o nome? Life. Vou traduzindo para vocês. International. Life International Ministry. Então, agradeço. Vitória? Bárbara? Qual é o nome dela? Vitória Michele. Vitória. Também uma jovem também, muito usada no louvor. Canta muito. E muito surpreendeu, né, Tina? A palavra, porque a gente acaba vendo nos bastidores aqui, né? Porque a Raquel, a Tina, a Vitória, o Luiz, eles enviam para mim e eu repasso para elas aqui, que são as nossas mulheres da mídia da igreja, né? Então a gente acaba assistindo. Já somos ministrados uma semana antes. E a gente acaba recebendo ali antes, né? Então me surpreendi, porque eu conheci o talento dela cantando, né? E até coloquei, aí postei no grupo da igreja aí um louvor que ela fez. E a gente foi presenteado aí então com uma pregação também muito surpreendente, maravilhosa. Você não deve perder o culto de quinta-feira. Você vai receber uma palavra do céu impactante na sua vida. Palavra poderosa mesmo. Bem dessa E esse tema também é um tema muito profundo, né? Bem profundo. E sabe o que é engraçado que a Vitória estava falando? Que eles estão trabalhando lá na Flórida esse tema. Esse tema? Esse tema tá lá na Flórida. Então ela falou assim que quando eu falei o tema para ela falou de Deus, porque meu pai já está trabalhando, o pai dela, meus pais dela, pai e a mãe são os pastores lá. E então ela contou isso para nós. Eu vi aqui, será que é verdade esse nome que eu tô vendo aqui? Cíntia Borges! A Cíntia, saudade de você, Cíntia. Beijão pra você. Já tem a Família Borges. Já tem a família do pastor Beto, né? A Josi, a irmã Eva, o pastor, as crianças, a Miriam, a Sandra Brian, a Cíntia. A Miriam, você não pode perder, gente. Então, assim, nós estamos falando começamos a falar hoje o tema Apocalipse, né? Mas esse tema ele já está sendo trabalhado já na escola dominical, talvez não de uma maneira panorâmica como nós vamos trabalhar aqui. Lá eles trabalham mais profundo do que a gente, nós aqui vamos trabalhar bem a parte panorâmica dela. Mas já adianto para você, não dá para terminar esse tema. Eu pensei aqui, falei, não, vou fazer um panoramão, né, para acabar numa aula só. Não dá, gente, não dá para acabar numa aula só. Acredito que não vai dar para
para acabar em 2 aulas, tá? Então, porque é um tema que realmente ele puxa bastante da gente, tá? Ele nos permite a essa exploração, então vai divulgando aí, começa hoje, mas dificilmente a gente consegue terminar no dia de hoje, muito pelo contrário, talvez a gente vai precisar de umas 2, 3 aulas para poder estar terminando então esse estudo, tá? Mas esses agradecimentos não poderia deixar, gente, de dizer aqui, né, o quão feliz, né, nós aqui do projeto Tratando Vidas, né, que é um projeto da nossa igreja, né, um projeto que nasceu na nossa igreja, que levar café da manhã para os moradores de rua. E devido à pandemia, nós estamos com alguma dificuldade, porque como dar o pão, né, e não se preocupar com a parte de higiene, principalmente álcool em gel e tudo mais. Então, recebemos aí o nosso assessor de ação social, o nosso irmão Ailton, né, que era o assessor nosso, membro da nossa igreja lá em Santa Fé, e ele conseguiu então detergentes, é isso? Palavra, né? Sabonete líquido, detergente. E hoje, gente, eu faço um serviço para um amigo, empresário, e a gente pediu para ele alguns frascos para colocar esses detergentes. Então eu pedi se ele podia, porque ele tem uma empresa que fabrica embalagens, né? Embalagens plásticas e tudo mais. E eu, na verdade, nem pedi. Nós ligamos para comprar, inclusive, esses frascos plásticos. Contei um pouquinho para ele do projeto. E ele falou, aguarda lá que eu vou ver o que eu consigo fazer para vocês. E essa semana ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, eu só consegui os frascos para vocês. Só que além dos frascos, eu consegui junto, né, o álcool gel. Então tá aqui, gente, ó, tô fazendo comercial mesmo para agradecer. Nós ganhamos 5 caixas, tá, de frascos, né, 450, né, ml aqui, tá? E já com álcool gel, tá, gente? Já com álcool gel. A gente vai colocar em frascos menores, vai dar pra gente ajudar muita gente. Vai dar pra gente levar o café da manhã, abençoar essas pessoas, higienizar, né, essas pessoas para que elas não estejam só também pegando pão, mas também tendo essa preocupação da higiene, da máscara. Eu sei que a nossa irmã Mília aí também já fez mais de 100 máscaras. Então, assim, a parte social da igreja está trabalhando bastante, né? Foi ontem que o pastor esteve aqui, pastor levando cesta básica, né? A Jussara, né? que é a responsável aqui, né? Iris, Sandra, bastante pessoas, a Mília também, uma das doadoras, Jussara. Então, assim, irmãos, só gratidão e agradecimento. Acho que ontem já conseguiu montar 5 cestas, né? Então eu queria agradecer aqui, né, a Plasdic e a Mari Rio aqui, que doaram então para nós 5 caixas fechadas de álcool gel. Esses vidros aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que vai dar para abençoar nosso trabalho com moradores de rua e também, né, até a nossa igreja também, agora na volta da nossa igreja. Né? Vai falar também a mim. Não, você vai ter que comprar lá na farmácia do Zé. Orlando? Mas, irmãos, vamos lá que nós temos bastante assunto para tratar aqui. No decorrer, então, daqui do estudo, nós vamos agradecendo mais as pessoas que vão chegando, que vão se conectando. Amém? Falei para vocês ficarem ligados aí, que hoje vai ter a surpresa para vocês. Eu vou estar ligando para casa de vocês aqui, de quem está no grupo da igreja aqui, ó. E quem não está no grupo da igreja e quiser participar do grupo da igreja, certo, Cíntia? Você faz parte dessa igreja, Cíntia. É só passar aqui que você entra no grupo da igreja que recebe oração e tudo mais. Amém? Maria da Conceição está dizendo que está com muitas saudades. Conceição, deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver a Maria da Conceição. É a Consa? É Conceição, mãe da Carol. Beijão pra Eliano Wilson, muitos corações. Muitos corações. Aí é de casa. Consa, saudade de você, Conceição. Saudade da Carol. Beijão pra todos vocês aí, viu? Beijão, o Anderson, Carol, os seus netos. Bem, beijão pra todos. Irmãos, então nós vamos falar, começamos a falar do livro de Apocalipse. Volto a repetir, esse assunto está sendo muito bem tratado, muito bem explanado nas aulas de domingo da Escola Bíblica Dominical, professora Lourdes e professora Miriam. Nessa folga, então, que nós estamos tendo aqui por causa da pandemia, chegou bem junto aqui, nós conseguimos juntar os estudos, né? Apocalipse aqui às terças-feiras e Apocalipse aos domingos também, tá? Então,
Fiquem ligados aí com a gente que tem bastante trabalho para nós, bastante coisas para a gente estudar. Mas, livro de Apocalipse, né? O que significa a palavra Apocalipse? Tina? Apocalipse? É. Revelação? Revelação. Muito bem, estudou a matéria, né, Cid Moreira? Hoje ela tá igualzinho Cid Moreira, gente. Tá, estudou a matéria, né? Hoje ela tá esperta. Revelação, tá, gente? Mas revelação, gente, e aí é que entra o grande detalhe dessa palavra revelação. A etimologia dessa palavra Apocalipse, a etimologia grega dela, ela não é só na intenção de revelação, mas de desvendar. Olha que interessante. A palavra, ela dá essa ideia de desvendar. Então, revelar, né? Desvendar. Ou seja, como se você fosse aquele, sabe aquele Indiana Jones, aquele caçador de aventuras, aquilo que você vai desvendando, aquilo que você vai indo atrás. É essa a ideia desse desvendar aqui de Apocalipse. Mas, interessante. O que a igreja faz com, né, ou a tradição, podemos dizer assim, faz com esse livro de Apocalipse? Faz o contrário. Interessante que ele faz o contrário. A palavra fala revelação, desvendar, ir atrás, buscar. E o que durante muito tempo esse livro foi feito? Escondido, oculto. Não podia ler esse livro. Né? Tinha medo. Não, esse livro não é apropriado. Não vamos ler esse livro agora. Não dá para ler esse livro. Cuidado. Se você ler Apocalipse, você vai ficar louco, você vai pirar, você vai sair da igreja. Você vai sair da igreja. Tinha até esses assuntos no passado. Você lembra disso aí? Sim. Você vai sair da igreja. Se você ler Apocalipse, você vai sair da igreja. Você nunca mais vai estar na igreja. E a ideia do livro é totalmente ao contrário. Contrário. Não. Ideia do livro. Revelação. Se você abrir a sua Bíblia aí, né, em Apocalipse 1, o próprio autor, né, abre sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 1. O próprio autor, ele vai começar dizendo assim, ó, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo abrindo realmente o jogo. Tá? Jesus Cristo realmente escancarando, tá? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Então, logo de cara, já dei aqui um insight aqui, já, como é que fala quando você dá do filme mesmo, que esqueci? Sumiu a palavra agora. Eu ia falar bullying, não é... Agora, esqueci. Já logo de cara aqui, já soltei quem é o autor do livro. João, né? João. O mesmo João. Spoiler. Já deu um spoiler aqui. O mesmo João, né? Que escreveu o Evangelho de João, as cartas joaninas, que nós estudamos aqui, que faz parte das cartas gerais. Ele também, né? É que escreveu João, né? O apóstolo amado, aquele que ficou... O único que teve coragem de ficar lá aos pés de Jesus na cruz, aquele que ficou até o final com Cristo e assim por diante. Então, a ele foi revelado, então, essas palavras com essa intenção de abrir realmente. A ideia aqui é, gente, é desvendar. A ideia aqui é realmente estudar, é mergulhar e ir atrás dessas revelações, né? Ir atrás dessas revelações. Estou recebendo uma mensagem aqui, ó, do Ailton. Ailton, fala pra ele aqui, ó, Tina, fala pra ele acessar a nossa página aqui, nós estamos falando dele aqui, fala que nós estamos falando mal dele aqui na nossa live de hoje. Escreve pra ele aí. Então, a ideia, gente, aqui é realmente essa, a ideia aqui realmente é que você abra o jogo, realmente você estude esse livro, porque o estudo desse livro, ele vai elucidar muitos outros livros, talvez, do passado. E... Antigo Testamento. Então essa é a intenção, essa é a ideia aqui, inclusive do Antigo Testamento, tá? Seja então explícito. Eu acho que você colocou ali para ele, não, foi você que colocou. Então, gente, é interessante você ler esse livro sem medo, né? Sem medo de ser feliz. Por quê? Porque além desse livro que você vai ter clarão, luz, para muitos outros livros que aí tá. Inclusive, já vai deixando aqui, hoje você vai navegar na Bíblia aqui. Já falei pra Tina aqui hoje, aqui, que nossa Cid Moreira aqui hoje vai ter que trabalhar com a Bíblia aqui. Né? Nossa Cid Moreira vai ter que estar esperta aqui para abrir a Bíblia aqui, que hoje ela vai lá pro Antigo Testamento, vai voltar pro Novo Testamento e assim por diante. Então, a igreja erra, né, quando
né, a tradição, a igreja, ela erra quando? Quando ela começa, então, a ocultar aquilo que não era para ser oculto, aquilo que é para ser claro, aquilo que é para trazer a luz, e a igreja, ela trava, aí acontece esse problema, então, com esse livro, tá? Então, o autor do livro, como eu já disse para vocês aqui. O Ailton chegou, falou, tô aqui. Ailton, gente, Ailton tá aí. Ailton, nosso assessor de ação social da igreja. Faz um trabalho lindo, né? Lá em Santana do Parnaíba, de Santa Fé. Trabalho maravilhoso lá, inclusive lá ajudando o sítio, né? De recuperação, centro de recuperação. Nesse frio aí, faz um trabalho com sopão, com marmita, já arrumou colchão, já arrumou cobertor. Ailton, bem-vindo, viu, meu irmão? Já agradecemos aqui, você perguntou o nome da empresa, eu fiz o suspense, é Plasdic, tá? E a Mari Rio, são as duas empresas que nos abençoaram aqui com o álcool gel, tá? Plasdic e Mari Rio, tá? Então, gente, a ideia realmente aqui é estudar esse livro. Então, o autor, João, certo, Tina? Certo. Ele já se identifica logo na primeira introdução dele aqui, no primeiro versículo do livro, ele já faz essa introdução revelando que ele é o autor. Quando? Nós já falamos desse quando em aulas passadas, quando nós trabalhamos as cartas joaninas, falando que esse quando entre, certo? Pastor Beto, certo, Pastor Beto? Entre 81 a 95, tá? Depois de Cristo, entre 81 e 95 depois de Cristo. Então a gente tem então essa ideia. Isso daqui é a ordem do Betão, tá, gente? Não dá uma data ali, porque se você dá uma data ali, depois a data sempre pode questionar. Então a gente trabalha com uma margem de data longe, né? Certo, Beto? Ó, o pessoal de Minas entrou. Sejam bem-vindos. O pessoal de Minas chegou com a gente aqui, lá de lá, Conselheiro Lafayette. Pastor Beto, lá perto da minha uma margem alta aqui, né? De 81 a 95, tá bom? Rapaz, tá baixo a ligação. Tá baixa a ligação? Eu perguntei assim pro senhor, se tá bom uma margem de 81 a 95 de data, tá bom essa margem? Tá boa. Tá boa essa margem. E como é que tá o som aí na casa do senhor? Tá chegando bem o som aí na sua casa? O som do estúdio tá bom. A do telefone agora, ela tá baixinho. Tá baixinho, né? Pega lá pelo som do estudo. Pastor, chegamos aqui então. Hoje nós estamos aqui com companhias ilustres aqui, pastor. Cíntia Borges, Ailton, pessoal de Conselheiro Lafayette. Sérgio já chegou também. Chegou? Manda um abraço para essa turma aí, pastor. E o pessoal de Conselheiro Lafayette, eles entraram agora lá. E manda um abraço para eles aí, pastor. Pai Senhor, irmão Carlos, Pai Senhor, irmão Marli. Deus abençoe aí vocês pela audiência, Deus abençoe aí, acompanhe o estudo, que vai ser bênção para a sua vida, viu? Deus tem abençoado muito nessas noites de terça-feira, com grandes estudos, então vocês vão ser bastante edificados aí, vocês que estão aí no momento, sem estar congregando, por os motivos que aconteceram, mas vocês são bem-vindos aí para acompanhar os nossos cultos de terça, de quinta e de domingo. Tá bom? Vai ser bênção para vocês, em nome de Jesus. Amém, pastor. Então vai acompanhando aí, pastor. Se eu falar qualquer coisa, o senhor pode puxar a orelha, tá? Se eu falar qualquer coisa aqui, o senhor pode puxar a orelha, tá bom? Fechado? Fechado. Segue aí. Deus abençoe. Amém. Então, obrigado, pastor. Então, irmãos, justamente essa é a ideia de Apocalipse. Então, revelar aquilo que está oculto. E Apocalipse, ela vai trazer, então, vai elucidar outros livros, tá, gente? Outros livros. Então, Guilmar, qual que é a primeira leitura que você vai fazer? Abre sua Bíblia para mim aí no livro de Daniel, no capítulo 12. E os versículos 8 e 9. Ó, tô afiada, hoje já tá aqui, ó. Nossa, você abriu assim de primeira? Não acredito, hein? A Meia falou assim que, porque o Cid Moreira podia ser a Maju. A Maju? É. Então vamos lá, 12, 8 e 9? 8 e 9. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu,
Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Então, olha aqui, gente. Daniel aqui, ele já fala assim, mas peraí, eu não estou compreendendo. Por que que... E aí vem então a resposta. Tem certas coisas que estão seladas. E só vão ser abertas quando? Cadê você? Agora abre lá, Apocalipse 5, versículo 1. Você também na sua casa. Então, olha só. Como que dá um link de um tema para o outro? Daniel lá atrás, 12, versículos 8 e 9. Apocalipse, lá na frente, o último livro 5, 1. O livro e o cordeiro. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. E só quem pode abrir esses selos? E quem pode abrir esses selos? Por que que Daniel não podia desvendar aqueles rolos, desvendar aqueles selos? Porque quem podia? A quem era? A Jesus. Somente o Filho poderia abrir. Então eram coisas que precisavam acontecer. Daniel, naquele tempo lá atrás, estamos falando de Daniel do Antigo Testamento, estamos falando de Daniel período do cativeiro babilônico, estamos falando de um período antes, talvez ali 480 a 500 antes de Cristo. E só vai ser elucidado essa mensagem de Daniel em Apocalipse, né? Escrito lá entre 81 e 95, né? A margem do Betão, entre 81 e 95, então só vai ser elucidado lá na frente. Olha só, quantos anos então se passaram para que então viesse abrir, né? Para que viesse ter o fechamento então dessa palavra aqui de Daniel 12, 8 e 9, entendeu? Então, é um livro, gente, que ele tem um contexto que é lá atrás, tá? No passado, o presente e o futuro. Então, um outro erro que às vezes a gente acaba pegando quando a gente vai trabalhar Apocalipse. A gente quer trabalhar Apocalipse como visando somente o futuro. Mas, se nós não olharmos o contexto a que João escreve, a que João traz esses escritos, o contexto que o mundo estava, aquele mundo daquela época estava passando, a gente acaba não tendo então essa chave hermenêutica, essa chave de elucidação, tá, gente? Então vamos entender um pouquinho aqui, pra gente poder ter essa visão. Apocalipse ele é um livro que você tem que ler, né? Na visão passada, tá? Em acontecimentos passados, acontecimentos presentes e acontecimentos futuros, tá? Logo de cara também eu já quero aqui, né? Eu ia aproveitar e falar isso com o pastor Beto aqui na hora que ele estava aqui ao vivo com a gente, mas acabei não falando. Qual que é a visão avivalista, para você se basear no estudo de hoje, tá? Então, lembrando bem que temos algumas visões, tá? Então, alguns estudos, né, de interpretações desse texto, desse livro de Apocalipse. Algumas denominações aqui eu não estou criticando, tá, gente? Acreditam que a igreja passará por tribulação, né? São os tribulacionistas. E tem aquela que acredita que não passará, que são os pré-tribulacionistas. Nós, Avivamento Bíblico, nós acreditamos que a igreja não vai passar por tribulações, pela grande tribulação. Nós acreditamos, a visão que o Avivamento Bíblico tem é essa, que a igreja será levada. Enquanto começar aqui o reino, o domínio do anticristo, o governo do anticristo aqui, a igreja ela não vai estar mais aqui. A igreja já vai ter subido, tá? A nossa base bíblica, uma delas, né, da nossa base bíblica, se encontra assim, no livro de Tessalonicenses, ou cartas de Tessalonicenses, tá? As cartas de Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda carta, ela traz bastante elucidação disso. Então, o avivamento bíblico, ele acredita que a igreja vai ser levada antes do governo do anticristo, tá? Então, nós não iremos passar por essa grande tribulação. Em nome de Jesus, né? Amém? A igreja estará, né, como diz o pastor Antônio, estará lá nas bodas, lá, festejando, celebrando, cantando, dançando, pulando, como é a música lá da FN Band, né? Nós vamos pular, cantar, dançar nas bodas do rei. Então nós vamos estar lá em cima, lá celebrando, enquanto o mundo vai estar aqui passando por um período de 3 anos e meio enganoso e depois revelado realmente pela ação desse governo, então, desse governo único, desse governo do anticristo, tá, gente? Então,
é bom você ter essa visão, entender já como que o estudo está se baseando. O nosso estudo ele já se baseia, sim, a igreja não passará pela grande tribulação. Certo, Tina? Certo. Dúvida? Não. Irmãos, continuando então, tá? Tudo certo. Então, quando a gente já falou, tá? E quem era os destinatários disso daí? E aí é que entra o X da questão. Né? Quem era o destinatário? Para quem que... Então você já começa logo de cara, o livro ele já vai trazer um destinatário, que é bem claro para nós. Quem são? As 7 igrejas, tá? Então ele já começa ali, primeira parte a gente chama de prólogo, né, que é uma introdução, depois ele já começa um destinatário que são as 7 igrejas, que ficam lá hoje na região da Turquia, tá, gente? Hoje diferente da aula passada, das aulas anteriores, que eu estava dando nome, bairro, CEP, estado, né? Não, hoje eu vou falar da região local, tá? 7 igrejas da Ásia Menor, hoje então, nos dias de hoje, quem são essas igrejas? São igrejas que talvez estariam no país da Turquia, tá? Então, essa carta é endereçada para esses, mas não só para esses. Para quem mais? Para todos, porque se é uma carta que ela é temporal e atemporal, ela vai vir até para os dias de hoje. Então, os interessados, né, para quem que está sendo, então, essas cartas enviadas, não só para esses, mas para nós, tá? E o contexto, e aí é que pega o contexto. E aqui eu queria gastar um tempinho com vocês. O contexto que essa carta chega, então, para nós, nos dias atuais, e para aquela igreja. Posso olhar só nos dias atuais? Não, eu estou errando. Se eu olhar só nos dias atuais, eu estou cometendo um grande erro, tá? Se eu olhar só para trás também estou cometendo um grande erro. E se eu olhar só para o futuro, também um erro ainda maior ainda. Então, temos que lembrar, vamos lembrar um pouquinho das aulas passadas. Eu falei que a igreja, naquela época, ela sofreu um ataque, né, de pessoas infiltradas dentro da igreja. Como é que chamava essas pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja? Perturbados. Esqueci, Não mas vou eu dar, sei. não vou dar cola pra você não, mas ó, tá por aqui, ó. Quem é? Começa com G. Os gnósticos. Os gnósticos. Lembrei, eu não vi ali que eu tô... Não lembrou. li, mas eu lembrei. Só começa com G, eu lembrei que nós aprendemos tá me chamando. gnosticismo. Então, os gnósticos, então, certo? O paganismo, o gnosticismo é uma grande influência que estava dentro da igreja, atacando a igreja realmente para tentar, né, de uma certa forma aí, acabar com a expansão da igreja. Mas lembrando, a igreja, ela é do Senhor. E ninguém pode se levantar contra a igreja. Amém? A igreja não pode, ninguém pode se levantar. Ai daquele que tenta se levantar, né, contra a igreja. Ninguém pode se levantar contra a igreja. Então tentaram frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus jamais são frustrados. Então não conseguiram, mas a igreja sofria esses ataques. E fora isso, gente, vamos lembrar aqui também, aula passada. Falei para vocês que o Império Romano até então, ele era normal, não mexia com a igreja. Mas as coisas mudam. Então, quando Nero põe fogo em Roma, acusa os cristãos e começa uma perseguição ali de cristão indo para Arena e tudo mais, Nero então entra um novo imperador, e esse imperador, como eu disse em aulas passadas para vocês, é um imperador que ele tem uma patente de soldado, ele é um general, então ele já não é um imperador já ligado ao militarismo romano, e ele começa a colocar algumas instruções. E uma das grandes instruções deles é assim, o culto ao imperador. Ou seja, o imperador agora, ele se proclama Deus. E as pessoas têm que adorar o imperador. Certo, Meia? O imperador, então, agora ele quer ser adorado. E quem não adora o imperador, sofre as consequências. Então, olha o problema que a igreja tem. A igreja já sofreu uma perseguição do gnosticismo, que eram pessoas infiltradas ali dentro. A igreja ela já sofre uma outra grande influência, que também, qual que é essa grande influência? Além do gnosticismo, ela está sofrendo uma perseguição dos próprios judeus, dos próprios irmãos judeus, vamos dizer assim, porque o judaísmo considerava a igreja, então, o cristianismo, uma seita do judaísmo. E agora o imperador romano, ele se proclama Deus e quer ser cultuado, né? Está pedindo para ser cultuado. Fiquei emocionado aqui, irmão. Vocês viram que eu dei uma brecada aqui, que eu fiquei emocionado aqui.
Pastor Neto está assistindo nosso estudo aqui. Pastor, pode me falar que eu te amo, que o senhor é meu paizão, porque isso daí o senhor sabe que é de coração, mas amo o senhor, tia Nilza, a Maiara, o Wellington, o Wellerson, os netos, amo sua família, amo o senhor é um segundo pai para nós. Beijo pro senhor. Beijão. Então, a igreja então está sofrendo. Então, essa ideia então que tá sendo construída, esse livro de Apocalipse, ou seja, que esse livro está chegando agora, para João não pode fugir desse contexto que existia um problema naquela época. Influências na igreja, os ataques, e agora também o Império Romano, que até então, né, não mexia. Desfrutava até então dos impostos, desfrutava daquilo que o templo dava, mas lembrando que no ano de 70 vai acontecer a destruição do templo, né? Vai acontecer essa destruição do templo, então agora o templo já não tem mais sentido para eles já não ganham mais nada ali. Agora o imperador também se acha na condição de ser proclamado um Deus. E quem não adora ele, né? E a adoração dele, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, a adoração dele não era só, vamos adorar o imperador. Não, tinha que adorar as deusas do imperador, aquilo que ele cultuava, os jogos, né? Porque os jogos naquela época eram muito fortes, então era um tipo de culto também ao imperador, participar dos jogos, né? Então, enfim, tinha tudo aquilo que quem não se curvasse diante daquilo ia ser levado à praça para ser queimado em praça pública, ou até mesmo fazer ali o pré-início dos jogos na arena, né? Ou seja, põe um leãozinho ali e fala, você vai negar esse Deus, vai negar Cristo, vai negar? Se você não negasse, o leão te comia. Então era a prova de fogo mesmo. Então é nesse contexto que está chegando essa carta, tá, gente? Então, quando João ele começa a escrever, quando João ele traz essa carta começa então a ser trazido à luz, vem essas interpretações para nós. Interpretações do quê? De esperança. Peraí. Ainda que eu for levado para o matadouro, eu tenho garantia de vida eterna. E aí eu profetizo para você. Ainda que a situação que você está passando é uma situação que talvez seja difícil, e talvez seja até terminal, mas aqueles que estão ligados em Cristo, ele já tem vida garantida. A vida dele não está garantida aqui, mas ela está garantida no céu. Que às vezes nós ficamos procurando o ouro dessa terra, e tudo isso é muito bom, e tudo isso a gente tem direito, realmente, tudo isso foi conquistado, aleluia, glória a Deus, ninguém está discutindo isso. Mas nós não podemos deixar a nossa primeiro amor, a nossa primeira paixão, o nosso primeiro desejo, que é o céu, para segundo plano. E quando você vê a igreja, agora trazendo um pouquinho para os dias atuais, quando você vê a igreja atual, às vezes a igreja atual, ela se perde nesse contexto. Porque a igreja atual, ela fica muito baseada os bens que ela está desfrutando de hoje, os direitos que ela tem de hoje, mas ela esquece que a glória vindoura é muito maior e não tem nada, né? Então, antigamente nós cantávamos um hino, eu não sei nem se é da harpa, passarinhos, belas flores, querem nem cantar, hino da harpa, assim, com certeza. Mas, né, o próprio autor dizia, né? São vãos terrestres, né? Mas eu quero o quê? Eu contemplo o meu lar. E isso tem que ser o primeiro pensamento do cristão. Então, ao ler o livro de Apocalipse, né? Mandar um beijo aqui para os nossos irmãos lá de Caieiras também. Pastora Lenira está nos assistindo aqui da Igreja Batista. Beijão para vocês. A live de vocês tem sido bênção. Tenho acompanhado a live de vocês. As orações às 23 horas, muito boa também. Mas, um beijão para vocês, pastor Ariovaldo e todo mundo aí. Então, irmãos, as nossas bênçãos vindouras, elas têm que ser sempre esclarecidas para nós, que ela tem que ser muito maior. E isso é na fé. Isso que Apocalipse ele começa a trazer. Ele começa a trazer as claras. Isso, irmãos, não se contentem, né, com, né, o vinho que vocês estão vendo aqui agora, com a alegria momentânea, porque o que vai vir depois é muito melhor. Ah, mas espera aí. Vai ser decapitado. Vai ser levado ao fogo, vai ser crucificado de cabeça para baixo, mas a vida vindoura é muito melhor do que essa que vocês estão passando. O sofrimento que talvez os nossos irmãos da igreja primitiva estavam prestes a passar, a glória e essa esperança que eles tinham era muito maior.
Por isso esse desejo tão grande pelo céu. Por isso eles iam cantando, por isso eles iam salmodiando, por isso eles iam com alegria. E ninguém entendia, e por isso que o evangelho é loucura. Porque o cara tá indo ali, um ginásio lotado, né, o Coliseu, vamos pensar no Coliseu romano aí com capacidade para 50, 80 mil pessoas, né, as pessoas gritando ali, né, e eles olhando para aquilo tudo, com certeza com medo, mas eles sabiam que eles tinham uma esperança muito maior do que aquilo que estava para acontecer com eles, né? Aquilo que podia acontecer com eles. Então, ainda que eles fossem comidos por leões, ainda que eles fossem tacado óleo quente neles, usado eles como lamparina nas ruas e tudo mais, eles sabiam que a glória vindoura era muito maior, e essa era a esperança deles. Então, o contexto histórico de Apocalipse, ele começa com essa situação, e por isso também ele não deixa de ser também um livro de esperança para nós, né? Ele não deixa começa sendo um livro de esperança, né? Trazendo essa esperança dessa vida vindoura, tá? Então, passado, essa interpretação do passado, algo que aconteceu sim, essa perseguição lá entre, começando com Nero ali, vou citar de Nero para frente, mas começou bem antes, tá, gente? A igreja o tempo todo ela foi perseguida, e nos dias atuais também, tá? A igreja nos dias atuais também continua. Pastor Joel sempre brinca, quando a gente tem nossos encontros, o pastor Joel fala que a igreja, quando ela não está sendo perseguida, alguma coisa está errada. Porque a igreja, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce, né? Então, aquela brincadeira que postaram aqui a semana passada, né? O diabo, como é que foi? O diabo contou para Deus que ele tinha fechado as igrejas com a pandemia. Deus falou, não, Bolão, você se enganou. Eu abri uma igreja em cada casa. Por quê? Porque a igreja, toda vez que a igreja ela é acuada, a igreja cresce, né? Parece que põe um fermento ali, né? E o bolo, chamado igreja, ela começa a crescer. Até muitos irmãos não entenderam isso, mas assim, a igreja em cada casa é porque hoje estamos tendo cultos, né? Lives e reuniões nos lares, que quando a igreja estava aberta não se fazia. Não se via, né? E esse intercâmbio que tem, né? Temos aí o pastor Neto, Arthur Alvim, nós temos aí o Sérgio lá de Luxemburgo, a Vitória Michele lá da Flórida, temos o pessoal da África, temos o pessoal de Minas Gerais, com o José Lafayette, irmãos que há tanto tempo. Pastor Neto, quem está aqui hoje assistindo, Pastor Neto, o senhor deve ter carregado no colo, a Cíntia Borges está nos assistindo aqui hoje. Então, tantas pessoas que de repente fazia tempo que a gente não via, hoje nós estamos lá nos lares, né? Então, sim, conseguimos reunir, né? Reunir o pessoal. Pessoas, família, né? Porque assim, horários de cultos iguais não pode participar conosco, e agora, através das lives, a gente consegue interagir e chegar lá. Então, gente, quando a gente pensa então, em Apocalipse, nós temos que ter essa visão de um todo. Repetindo, não posso olhar somente para o passado e achar que ali acabou. Não, o livro de Apocalipse foi escrito para aquele tempo. Não, é errado. Pensar que o livro de Apocalipse é só para agora também é outro erro, tá? E pensar que Apocalipse é só para o futuro é um erro maior ainda. Então, nós vamos ter que ter essa visão geral, essa visão ampla e, acima de tudo, gente, estudar. Vou repetir a frase. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser estudada. Estudada. O livro de Apocalipse é um livro que ele requer muito estudo, muita interpretação. E nós temos que entender que existem diferentes interpretações sobre o livro de Apocalipse, tá? Nós temos que ter esse entendimento, tá? E basicamente a gente tem que pensar que existem 4 tipos de interpretações desse livro, tá? 4 tipos de interpretações. Vou citar para vocês aqui, ó. A primeira, nós chamamos de preterista, tá? Que diz que praticamente tudo que está no livro de Apocalipse já se cumpriu. Que eu estou falando para vocês, é um erro. Pensar assim, como os preteristas, com uma visão preterista, é um erro. Nem tudo se cumpriu. Também tem uma visão historicista, que diz que as revelações do livro de Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história, tá, da igreja, até a segunda vinda de Cristo. Temos uma outra visão que é a idealista, que diz que as revelações do livro de Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. E temos uma outra interpretação que é a futurista, tá?
que diz que praticamente tudo que foi escrito em Apocalipse ainda será, né, ou ainda acontecerá. Mas eu quero já deixar claro aqui para vocês, mesmo nessas visões que são visões ou chave hermenêutica, gente, todas elas concordam de uma coisa, tá? Todas elas vão concordar, né, com uma coisa. Jesus Cristo está voltando. Todas elas. Todas essas chaves hermenêuticas, todas essas visões, todas essas interpretações, todas elas concordam. Jesus Cristo está à porta, está batendo, Jesus Cristo está chegando, tá? E como a sua igreja está? Preocupada com o futuro, preocupada com o presente. A pandemia tá matando, tá realmente, tá bicho feio mesmo, coisa feia, mas vamos ficar preocupados só nisso? Não, peraí, Apocalipse já aconteceu. Não. A igreja, ela tem que estar o tempo todo prudente. O tempo todo vigilante. O tempo todo prudente. Essa é a visão da igreja. Então, dentro dessas visões que eu falei para vocês de interpretações, para você ter esse bom entendimento do livro, você tem que gastar um tempinho. Não adianta só simplesmente... É engraçado que a primeira vez que eu fui convidado para pregar, eu já falei aqui para vocês, não sou um pregador, né? Quero aprender muito a pregar ainda. Mas, primeira vez que eu fui pregar, o livro que deram para mim, o tema foi em Apocalipse. Falar sobre... E eu confesso para vocês, irmãos, que eu não queria pregar. Quando falaram para mim, não queria pregar. Se não me engano, acho que até o pastor Enéas que me convidou. Pastor Enéas, pastora Cristina, me convidou da igreja Paz, da igreja da Paz. Me convidaram para pregar. E eu não queria pregar porque eu achava que Apocalipse não era para qualquer um. Sabe aquela ideia? Não, mas peraí, Apocalipse. Gente... Aí você vai estudar um pouquinho e você vê que é o contrário. Na realidade, é para todos. A gente tem que estudar realmente, a gente tem que gastar um tempinho ali lendo o livro e fazendo essas pontes, como a gente acabou de fazer agora aqui. Em Daniel, onde se concluiu? Daniel 12, 8, 9, se conclui aonde? Apocalipse 5, 1. E assim por diante, tá? Posições, gente. Posições, como eu disse para vocês, as posições que a gente tem de visões futuras, como, vou repetir, o avivamento bíblico. Nós, né, entendemos que a igreja ela não passa ou não passará pela grande tribulação. A igreja, nós somos pré-tribulacionistas. Então nós defendemos essa ideia. O avivamento bíblico, a igreja que eu sigo há 32 anos, né, nós defendemos essa posição. Que nós não vamos passar pela grande tribulação. Tá? Nós não vamos passar pela grande tribulação. Mas existem outros ministérios, existem outros que acreditam que sim, que a igreja passará pela grande tribulação, que a igreja ela vai ver o anticristo e assim por diante. Nós não temos esse entendimento, tá? Mas o entendimento que nós temos, né, além disso, né, além de não passar pela essa grande tribulação, nós temos o entendimento de que esse livro, ele nos traz tanta bênção, mas tantas bênçãos, e ele não pode ser um livro, né, muitas vezes considerado um livro de terror, né, por parte de alguns, né? Sim. Vou gastar um tempinho aqui, gente, para dar um beijão para minha linda sobrinha Luana. Luana tá assistindo aqui. Lu, um beijão para você, viu, Lu? Bem-vinda. Muito bem-vinda aqui. A Luana também é uma grande estudiosa da Bíblia, também conhece bastante da Bíblia. Um beijão para você, meu amor. Então, gente, nós temos que ter essa ideia, tá? Essa ideia, então, e interpretar da seguinte maneira. Nós temos uma visão pré-milenista. E o que defende a visão pré-milenista, Guilmar? Que esse período ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Muito bem. E após milenista? Após, acreditam que o milênio se refere a um período final da história da igreja na Terra. Certo? Então temos essas duas outras visões ou posições também. Respeitamos todas elas, tá? Qual que seria a nossa visão aqui, né? Que nós entendemos pré-milenista. Tá certo? Visão aqui pré-milenista. Vamos lá, defende que esse período ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Uau! E aí, a segunda vinda de Cristo? Mas espera aí, Cristo já não veio? Olha como é que começa, a gente tem que ter esse entendimento. Mas Cristo já não veio na Terra? Já. E agora? Ele vai voltar. É a segunda vinda? A segunda vinda. Vai ter uma terceira vinda? Não. Vocês entenderam, gente, como que é importante estudar? Por isso que eu falei para vocês, não dá. O tempo nosso já está indo embora e a gente não consegue
e a gente não consegue findar aqui, né? Já estamos chegando no final aqui, a gente não consegue. Por isso que eu falei que não dá pra gente se basear somente nessa aula, tá, Depois do gente? milênio ele vai vir também para buscar quem sobrou. E é o julgamento final, né? Aí vai ser o julgamento final. Vai Então, ser a terceira então vinda, nós temos que ter esse entendimento, tá? Cristo vai voltar agora e ele vai fazer o que? É a segunda vinda agora? Agora é o arrebatamento da igreja, gente. Agora é o arrebatamento da igreja. A igreja está ansiosa esperando por esse arrebatamento. Não só a igreja, a natureza, gente. A natureza, as posições que estão vindo aí. Tem uma passagem, um trecho na Bíblia que fala assim, que a natureza ela está clamando por essa volta de Cristo. Então nós vamos ver agora, então, o grande, né, fluido que a gente está esperando agora aqui é do arrebatamento da igreja. Onde a igreja é arrebatada, certo? E vai começar então um reinado aí de 7 anos de quem? Do anticristo, daquele que vai se levantar agora, né, como Cristo, como Salvador. 3 anos e meio, muito bem, vai resolver o problema da nação. Hoje pela manhã, né, eu abri para ver as notícias e estava vendo lá que a Coreia do Norte bombardeou a Coreia do Sul, né? Então os rumores de guerra estão sendo por aí, a Bíblia já falava disso, rumores de guerra, pestes, pandemias, enfim. A Bíblia já deixava claro sobre essas coisas, sobre esses movimentos que estavam para acontecer. Então, a pandemia, a volta de Cristo, eu não devo me preocupar com isso, eu devo me preocupar em, primeira coisa, obedecer o que a Bíblia fala. Amar o próximo, né? Já parte do primeiro padrão. Amando o próximo, respeitando a todos, fazendo a minha parte, né? Como cristão e assim por diante. Minha preocupação agora é com essa, entendeu? Salmo 115 que fala 115? que o Senhor quem entrará, não é? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, não é vaidoso, sabe amar. E assim por diante. Então, a minha preocupação é essa, tá, gente? A minha preocupação é essa. Segunda preocupação que eu vou ter, não terei, porque como igreja, né, se eu fui arrebatado, eu já não tenho preocupação. Entendeu? Segunda preocupação que eu vou ter, não tenho. Segunda preocupação não tenho. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. Então é esse o sinal, aleluia, fomos arrebatados. Glória a Deus. Fiz um bom trabalho, fiz a minha parte, combati o bom combate, como Paulo ali falou. Entendeu? Encerrei a carreira. Encerrei a carreira. Amém por isso. Amém por isso. Mas eu não posso ficar pensando só nisso e esquecer o de hoje. Né? E o que é eu esqueci de hoje? A função da igreja na Terra. Qual que é a função da igreja na Terra? Né? Temos que pensar nas pessoas que estão morrendo sem Cristo. Temos que pensar, né? A Meia colocou aí, né, que ela fez para doação aí, não sei quantos agasalhos, né, que ela fez aí hoje, eu vi no grupo aí da família, ela colocou. Temos que pensar que a partir do dia 25, aí a Meia falou, né, minha irmã, ela colocou aí que recebeu uma notícia que a partir do dia 25 vai estar um frio. Eu tenho que me preocupar com aqueles que estão morando na rua. Eu tenho que ter essa preocupação de levar um cobertor para eles. Tenho que ter a preocupação, né, da cesta básica, em abastecer alimentos àqueles que de repente estão na igreja, que por algum motivo, por outro, pela pandemia e tudo mais, perderam seus empregos, estão passando por necessidade. Eu tenho que ter essa preocupação agora. A igreja, ela tem que ser igreja. A igreja, ela não pode ficar preocupada com o arrebatamento sem ser de fazer hoje. Né? A igreja, ela tem que ser ativa. Ela tem que ser ativa. Tem que ser ativa. A igreja, ela tem que... Lembra aquela aula que a gente falou, da igreja como hospital? Sim. A igreja, ela tem que estar preocupada com isso, que ela é um hospital e tem muitos doentes ali dentro da igreja. Aí vai falar assim, mas peraí, doente dentro da igreja? Né? Vamos voltar então naquele assunto, doente dentro da igreja? Gente, é o que mais tem, gente. O que mais tem. Doente dentro da igreja. Mas aí é que entra a diferença. Ele entra doente e ele sai transformado. Essa é a função da igreja. A igreja, ela tem que ser o local de transformação. Para quê? Para que quando começa a se cumprir tudo isso que está escrito nesse livro, quando esses selos, né, começam a ser desvendados, você, enquanto igreja, está inserido nesses selos e está subindo para o céu. Porque é a única maneira da igreja, então, cumprir o seu papel. A igreja sendo uma igreja atuante, uma igreja transformadora. Não só uma igreja que esperam bênçãos, esperam prosperidade, e eu não estou falando nada contra isso daí. É uma igreja cheia de fé, sem nenhuma ação. Não, ela tem que ser uma igreja ativa, uma igreja com ação, preocupada com não só com o que está lá dentro, mas com o seu entorno, né? Ou seja, com tudo aquilo que está acontecendo. Né? Preocupada com os nossos irmãos que estão em locais de perigo, na África,
em outros países que eles estão, precisando de alimento, precisando de uma cobertura, precisando de oração, né? Porque às vezes a gente só pensa na questão, mas eu vou mandar alimento, eu vou mandar verba, mas às vezes, né, uma única ligação, uma única palavra já ajuda, né? Conversando com o Douglas, lá de Uganda, ele falava sobre isso daí, que às vezes as pessoas olham para a África e pensam na África somente, tem que dar dinheiro, tem que abastecer, mas esquecem que é um povo, que ele falou, que às vezes ele é um povo abandonado lá, e que às vezes um oi fala assim, a gente sabe que vocês estão aí, já é legal para eles, entendeu? Então só de falar com ele, de ter um tempo, toda vez, você tem conversado bastante com ele, eu, pela dificuldade do idioma, do inglês, falo bem pouco, né? Mas ele, toda vez que ele manda uma mensagem, ele já começa assim, né? Obrigado por você falar comigo. Porque nem todo mundo, né, perde um tempinho, tem um tempinho para conversar com a gente. Então, a gente quer mandar, sabe aquela coisa do pai que quer só dar presente pro filho, mas esquece de dar afeto, né? E às vezes o afeto também é importante também para essas pessoas. Então a igreja ela tem que estar preocupada com esse entorno, ela tem que ter essa preocupação, ela tem que ter essa visão dela, e ela também tem que trabalhar a parte espiritual. E aí é que entra a parte mais importante, que é a parte espiritual. Mas a igreja, né, não com a visão do apontar, porque não é essa a nossa missão. Sim. Por isso que ainda não fomos arrebatados, porque a função pertence a quem? Ao Espírito Santo. Certo? Enquanto o Espírito Santo estiver aqui convencendo o homem do pecado, e só quem pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Não adianta eu falar para você, né, que você está com o cabelo, né, espetado, e você não vai para o céu porque você está com o cabelo espetado, porque eu não vou te convencer, eu vou arrumar briga com você. Com certeza você vai chutar meu pé como está chutando aqui agora, tá, gente? Eu falei que o cabelo dela está chutando eu aqui por baixo. Vai arrumar encrenca com você. Ou com outra pessoa. Não é essa a função da igreja. A função da igreja é amar. Então, enquanto a igreja aponta o dedo, ela é uma igreja que ela deixa de ser atuante. Porque está tomando lugar de juiz. Nós não fomos chamados para ser juiz. Mesmo porque nós não temos essa justiça, né? Esse rolo não cabe a nós. Aí começa o Apocalipse a tentar desvendar. É um rolo que não cabe para nós. É um rolo que não serve para nós. Não cabe para nós estar desvendando esse rolo. Você entendeu como é que é complexo esse livro, irmãos? Eu não sei se vocês estão entendendo a complexidade desse livro. Porque às vezes a gente começa a falar, e a gente quer falar de Apocalipse, a gente quer falar é o livro dos 7, né? Tem até um pastor aí que ele escreveu sobre o livro dos 7, né? Porque Apocalipse ele vai dar um total de 54 vezes o número 7 aí e tudo mais. Querem falar do dragão, quer falar das 7 taças, quer falar dos castiçais, mas esquece que existe um contexto que a gente tem que ser inserido nesse contexto, nós temos que ser colocados nesse contexto e temos que ser não só colocados, mas também medidos. E olhando aqui, como é que você tem feito? Qual tem sido o seu trabalho? Você melhorou nisso? Como é que está sendo isso daqui? Aí entra o processo da santificação. O Apocalipse ele começa nesse processo, elucidando esse processo que é essencial para a igreja. E irmãos, eu não estou falando de igreja enquanto placa, tá, gente? Estou falando porque igreja, nós entendemos que igreja somos nós somos a igreja, nós somos o templo, tá? Então, assim, Apocalipse ele começa então trazendo essa luz para nós, de que nós precisamos ter essa mudança, esse processo da santificação. Nós precisamos ter esse processo de nos santificar a cada dia, de melhorar a cada dia, de ser transformado a cada dia, né? Voltando lá em Romanos, né, quando Paulo então escreve essa carta, ele tem uma parte que ele vai dizer assim: rogo-vos, imploro, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, né, que apresentei-vos os vossos corpos como? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, um culto racional, ele não é só de bênçãos, ele também não pode ser só falado de maldição, ele não pode ser só pensado, né, em mistérios que podem ser desvendados em volta e assim por diante. O culto racional, ele pensa num todo, né? E Paulo vai escrever em Coríntios o quê? Que de tudo, o mais importante de todos eles é o quê? O amor. Então, se um culto meu, se eu enquanto igreja, enquanto templo do Espírito Santo, eu não tenho essa preocupação do meu entorno, tá? Do meu templo, e a preocupação do amor, de nada está me valendo, né? Você como um metal, né, que soa, né, que tine e assim por diante, tá? Então, é essa preocupação.
Gente, o tempo foi embora. Eu tô na introdução ainda, né? Ainda tô na introdução. Terça tem mais. Mas o nosso tempo foi embora. Então, por isso, eu pedi essa compreensão de vocês aí, que não dá pra gente falar. Volto a repetir. O estudo de terça-feira encontrou com o estudo da Escola Bíblica Dominical, da EBD, que no momento está afastado devido à pandemia. Mas nós estamos tendo esse estudo muito bem falado pelas professoras Lourdes e Miriam, tá? E nós vamos continuar aqui na terça-feira que vem, falando então mais um pouco desse livro de Apocalipse. Estou na introdução, gente, não consegui sair da introdução. Falei, então, para terminar aqui, eu falei então do pré-milenista, pós-milenista e a milenista. Íamos começar a falar sobre a milenistas, tá? Mas a semana que vem, então, a gente recapitula um pouquinho disso daqui e a gente volta, porque não dá para terminar numa única aula. Mas eu quero deixar claro para vocês. Uma das grandes mensagens que tem em Apocalipse, o alfa e o ômega, ele se faz presente, tá? O alfa e o ômega, ele se faz presente. Então, Cristo, o princípio e o fim, ele se faz presente. Amém? E ele está preocupado conosco, ele está preocupado com você, ele está preocupado em te dar uma vida eterna. Amém? Um beijo para vocês. Temos hoje, então, a Maria Rodrigues, a Diva, a Rosinha, a Lenira, Carlos Fernandes Cacá, bem-vindo, Cacá. Cacau. A Meia, a Lu, o Edilson, Primão Edilson, viu o Edilson cantando um hino do João Alexandre outro dia, que eu vi, né? Acredito, um violão muito bom. Família Fantinati, a Sani, sobrinha também. Sobrinha linda, manda um beijão para os filhos, para o meu sobrinho lindo, que é a minha cara, e assim por diante. E o Newton também. Newton sempre está conosco. O Newton que fez um culto domingo. Ó, Newton, parabéns pelo culto, viu, Newton? Maravilhoso o culto de domingo. Realmente, Deus é contigo. Online, agora é com você. Pastor Neto, mais uma vez um beijão. A família de Minas também, de Conselheiro Lafayette, Deus abençoe. Diácono Carlos, né? Lá de Conselheiro Lafayette, sua família. Sérgio. E assim por diante, tá, irmãos? Beijão para todos vocês, tá? Que Deus abençoe. Amém? Estamos encerrando aqui, que até o Facebook tá saindo do ar aqui, nessa noite. Hoje, nem um dia quer desligar, hoje desligou. Tá com problema na transmissão. Deus abençoe, então. Um beijão para vocês, gente. Fiquem com Deus.